Olá, meus seres, eu espero que tudo bem com vocês. Prof. Sost do canal Bem na Bio, pensando agora no vestibular da Fundação Assis Gurgax FAG, dia 4 de junho de 2022. Eu espero que você faça uma excelente prova. Se você não conhece o canal, passe aí por outras revisões para outros vestibulares, inscreva-se no canal. Se você gostar, deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário mais rápido, Sost responde você. Para nossa revisão geral na FAG, fiz um levantamento de assuntos que já apareceram antigamente, mas agora faz um tempinho que não aparecem. Então, qualquer coisa dá aquele print legal aí para você ter nas suas anotações. Eu fiz aqui um levantamento sobre alguns tópicos importantes e quero passear sobre eles com vocês, focado e direcionado para a Fundação Assis Gurgax FAG. Quando nós olhamos para a célula, faz um tempinho que não aparece. Na última edição, ela cobrou número de cromossomos de células somáticas, que são células 2N ou diploides, e células haploides, como células reprodutivas. Então você lembra que as reprodutivas são N ou haploides. Tem 23 cromossomos no espermatozoide, no ovócito secundário. As células diploides são 2N, as células do nosso coração, do nosso fígado, da nossa pele são 2N, ou são células somáticas, e ali a gente vai encontrar 46 cromossomos. Agora foco aqui na estrutura da célula. Eu sei que você tem uma visão geral aí, e se a prova especificar alguma coisa, faz aquela lembrança ampla. Membrana plasmática, bicamada, fosfolipídio, entre os fosfolipídios proteínas no modelo de mosaico fluido de Singer e Nicholson. Você tem ali uma membrana semipermeável, você tem proteínas como permeases importantes para o transporte de substâncias, geralmente substâncias de grande tamanho que não passam entre os fosfolipídios. E aí a permease pega de um lado e joga para outro lado dentro da célula. Então a gente tem aí transportes dependentes de proteínas carregadoras ou permeases na membrana plasmática, e nós chamamos de uma maneira geral de difusão facilitada. A substância é transportada de onde ela se encontra em maior quantidade para onde ela se encontra em menor quantidade. Se a prova falar em osmose, não esquece que osmose é movimento de água. E a água é o solvente universal. Então a prova pode falar que aqui fora é um meio hipotônico. Se aqui fora um meio hipotônico, essa célula vai ganhar água. É uma célulazinha animal no meio hipotônico, ela pode ganhar água e acabar sofrendo lise, estourando. Então cuidado com a membrana em relação a relações de transportes. Ficou relação em relação. Me perdoe. Se eu olhar para o conteúdo no interior da célula, mergulhado ali na gelatina, na substância gelatinosa no citosol, nós temos diferentes componentes celulares. E esses componentes celulares terão funções. Eu coloquei aqui uma atividade chamada de secreção celular, que envolve geralmente alguns componentes que estão aqui no citoplasma. Então, por exemplo, secretar vai ter aquela associação de produzir uma substância e lançar ela para o meio extracelular. Então, por exemplo, eu lembrei do pâncreas. O pâncreas é um exemplo de glândula mista ou anfícrina. E o pâncreas tem uma secreção chamada de endócrina, que é aquela direcionada para os capilares sanguíneos, e uma secreção chamada de exócrina, que é aquela lançada lá no nosso intestino delgado. Então vamos juntar todo esse assunto aqui para nós economizarmos meu espaço e também a gente focar em vários assuntos aí, pensando sempre numa revisão ampla e geral para você acertar a questão. Quando eu coloquei aqui, deixa eu ficar desse lado, se eu colocar aqui secreção, retículo endoplasmático rugoso, é o local ali da síntese da proteína. Lembrando que glucagon, lembrando que insulina são exemplos clássicos de proteínas, são hormônios proteicos. Então eu vou ter a síntese dessas estruturas no retículo endoplasmático rugoso. Do retículo endoplasmático rugoso, aqui nesse meio intracelular, na face externa do retículo existem ribossomos. A substância começou a ser produzida
e lançada aqui na luz ou no lúmen do retículo. Vesículas de transporte se fundem a essa face chamada trans do aparelho ou complexo de Golgi. E aí, essas substâncias vão sendo modificadas ao longo das cisternas ou sáculos achatados do complexo de Golgi, até estar tudo prontinho e aí saírem pelas vesículas de secreção. Essa vesícula de secreção, ela vai se fundir com a membrana plasmática e vai lançar esse produto para o meio externo. Se a célula secretora estiver associada a um capilar, a um vaso sanguíneo, alguém ali do sistema circulatório, nós temos uma secreção endócrina. Então, essa secreção endócrina. A glândulazinha endócrina perdeu aquele ducto de secreção, perdeu o contato com o epitélio de formação e ela vai lançar o seu produto na corrente sanguínea. Então, cuidado com essa via de secreção. Se a prova da FAG for criativa, falar que marcou com aminoácido radioativo, uma proteína proteusida, lembra que você vai ter uma maior concentração de radiação inicialmente no retículo endoplasmático rugoso. Depois, essa substância produzida, se for uma proteína, um aminoácido, mais um aminoácido, mais um aminoácido, essa substância foi movimentada para o complexo de Golgi. Então, primeiro, aumenta essa radioatividade, essa visão de radioatividade no retículo rugoso. Depois, no complexo de Golgi. E por último, nós teremos um aumento dessa radioatividade ali nas vesículas de secreção. Marcar com um aminoácido radioativo é uma técnica utilizada para mostrar por onde essa proteína passou, como ela foi sintetizada, quais são os passos ou as etapas. Então, foco na missão. Se a prova falar nessa função de secreção, geralmente essas células terão complexo de Golgi e retículo endoplasmático rugoso bem desenvolvido. Você falou, Soares, o complexo de Golgi também formava o acrossomo do espermatozoide. Vou falar, sim. O complexo de Golgi também formava os lisossomos. Sim. Lá nas células vegetais, a lamela média, aquela paredinha que vai separando uma célula vegetal de outra, também é formada a partir do complexo de Golgi. Então a gente tem essa visão ampla aí para ele. Geralmente associado à secreção. Quando eu falei no pâncreas, uma glândula mista ou anfícrina, considerada uma glândula anexa no nosso sistema digestório. Temos glândulas salivares, temos o pâncreas, temos o fígado, como estruturas aí penduradinhas ou anexas no nosso organismo. Não esquece que se eu falar em pâncreas, eu posso lembrar que eu tenho um exemplo de tecido epitelial glandular ou secretor. A insulina lançada ou liberada na corrente sanguínea tem por função reduzir a glicose plasmática. A insulina é um hormônio hipoglicemiante, reduz a taxa de glicose na corrente sanguínea. Enquanto o glucagon é um hormônio que vai promover uma elevação na taxa de glicose na corrente sanguínea. O glucagon atua principalmente lá no nosso glicogênio hepático. A quebra do glicogênio com a liberação de glicose na corrente sanguínea nós chamamos de glicogenólise. A insulina vai estimular a produção de glicogênio, vai reduzir a glicose no sangue, mas vai aumentar a síntese de glicogênio lá no fígado. Também a insulina torna as células nossas do tecido muscular, os adipócitos do tecido adiposo, mais permeáveis à glicose. Parte dessa glicose é transformada em gordurinhas lá nos adipócitos. Na célula muscular, nós conseguimos absorver essa glicose e lá no nosso fígado, absorvemos a glicose e montamos o glicogênio. Glicogênio é um polissacarídeo, a glicose um monossacarídeo. Se eu olhar para o glucagon aumenta a glicose plasmática. Então lembra daquele efeito gangorra desses dois hormônios pancreáticos, tá? Cuidado com isso, com essa associação com o sistema digestório, com a nossa alimentação. O Soares falou que o cidadão estava fazendo uma refeição e ele começou a comer lá determinados alimentos ricos em carboidratos, como macarrão, batata, mandioca. Eu vou digerir
esses alimentos inicialmente na boca, por causa da secreção da pitialina ou amilase salivar, começou a digestão, deglutir, o alimento passou boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado. E lá no intestino delgado eu tenho a chegada do suco pancreático. Então é uma secreção exócrina do pâncreas. Lá no suco pancreático existem vários componentes e um deles é a amilopsina ou amilase pancreática. Essa amilase pancreática vai atuar no amido que não foi digerido aqui em cima, na nossa mastigação, na nossa produção de saliva e da amilase salivar, quando estava com ele na boquinha. Nem todo o amido começa a ter uma digestão ali, porque ele fica pouco tempo. Aí, engolir e lá no intestino delgado vai continuar a quebra do que não foi quebrado. Se eu olhar ainda para o pâncreas exócrino com a sua secreção, amilopsina ou amilase pancreática. Na saliva, pitialina ou amilase salivar. Lá tem bicarbonato de sódio, que neutraliza o HCl, que está lá no suco gástrico produzido no nosso estômago. Lipase, uma enzima importante para digerir óleos e gorduras, que tem lá os lipídios. Tripsinogênio e quimiotripsinogênio são formas inativas da enzima tripsina e quimiotripsina. Lá no estômago tem um tal de pepsinogênio, que na presença do HCl é convertido em pepsina, aí a pepsina faz a digestão química das proteínas. Mas a digestão química proteica vai terminar lá no intestino delgado. O tripsinogênio entra em contato com a enteroquinase intestinal. Aí ele é convertido em tripsina. A tripsina converte o quimiotripsinogênio em quimiotripsina, que também atua na digestão de proteínas. Então, por gentileza, eu gostaria dessa associação célula com secreção de substâncias e o papel importante de componentes celulares. Claro que aqui na célulazinha desenha um núcleo ali, ó, com foco no DNA. Lembrando que você tem DNA nuclear, você tem DNA também nas mitocôndrias. Ah, mas a FAG direcionou para a digestão intracelular, Sost. Participação dos lisossomos, que tem as suas enzimas um potente papel de digerir componentes no interior das células, ou que vieram de fagocitose, ou que está reciclando e degradando os componentes celulares, naquela tal de autofagia. As enzimas que estão ali dentro do lisossomo, elas foram sintetizadas no retículo rugoso. Essas enzimas aqui que foram secretadas lá no sistema digestório também tiveram a sua produção no retículo rugoso, passaram para o complexo vesícula de secreção e foram lançadas nesse órgão. Então, cuidado, eu sei que tem bastante detalhezinho, mas eu sei que você está muito focado e focada para gabaritar a biologia na FAG, então bora! Tecidos. Faz anos que frequentemente a FAG cobra tecidos na sua avaliação. O tecido muscular tem origem num folheto embrionário chamado de mesoderme. O tecido muscular tem origem num folheto embrionário chamado mesoderme. Tem 3 folhetos embrionários, são aquelas camadinhas formadas durante a gastrulação. Você tem ectoderme, mesoderme, endoderme, 3 folhetos. De uma maneira geral, no seu corpinho tem 4 tipos de tecidos: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Eu arrisquei no muscular, também porque faz um tempinho que a prova não faz exploração. Na última edição, tivemos tipo questão, aqueles itens para você enumerar. Tipo, tinha tecido epitelial, 2 conjuntivo, 3 e tal, e você tem que fazer umas associações. Faz um tempinho que não aparece um tecido muscular mais específico, então vamos passear por ele em lembrança. Quando eu falo em passear por ele em lembrança, tecido muscular com 3 variedades. Tem uma origem na meso, músculo significa você vai lembrar de movimento. Esse movimento pode ser voluntário, depende da minha vontade, e a gente vai ver esse movimento voluntário no músculo estriado esquelético. É o mais comum, mais abundante. Existe um músculo chamado estriado cardíaco, só e somente só,
na composição das paredes do nosso coração, e um músculo liso ou não estriado. Então, geralmente, temos forma. Aqui, as células são fusiforme ou em forma de fuso, fusiforme. Estriado cardíaco, elas são cilíndricas assim, mas elas são ramificadas e a gente vê estriações transversais. No músculo estriado esquelético, cilíndricas, mas não temos essas ramificações. O estriado esquelético também é diferentão, porque ele tem vários núcleos e esses núcleos são bem periféricos. Então, se a prova falar sabadão para você em um tecido muscular multi ou polinucleado, é esse aqui. Vem de uma fusão de células. E essa fusão de células a gente vai chamar de sincício. Vai formar um sincício ali, uma coisa alongada, muito legal, que é uma fusão celular, estriado esquelético. Esses dois aqui, liso e estriado cardíaco, a prova vai fazer uma referência com um controle involuntário. Não depende da nossa vontade. Tá mexendinho ali, tá mexendinho ali. A parede do esôfago, do intestino, nos movimentos peristálticos para empurrar esse alimento ao longo do sistema digestório. Então, por gentileza, exemplificação aqui de local ou ocorrência. No músculo liso e no estriado cardíaco, um núcleo geralmente centralizado. Estriado esquelético, poli ou multinucleado. Local, órgãos ocos, parede de artérias, parede de veias, esôfago, intestino, útero. A gente vê a participação desse músculo liso. Estriado cardíaco, coração. E estriado esquelético nos demais. Citei aqui bíceps, mas tríceps, reto abdominal, diafragma. E se a prova for mais específica, lembra da participação de um neurônio chamado motor. O neurônio, ele tem aqui o dendrito, o corpo celular, o axônio. E aí, os neurônios motores liberam um neurotransmissor chamado de acetilcolina. E essa acetilcolina, no músculo estriado esquelético, ela vai promover a contração muscular. A acetilcolina vai se ligar a receptores na célula do músculo estriado esquelético. Isso vai promover uma despolarização, uma inversão de cargas elétricas lá. Entra sódio, despolariza. Tipo no neurônio, que também, no neurônio, você está com o neurônio em repouso. Ele não está conduzindo um impulso nervoso. E aí veio o estímulo, ele foi suficiente, abriu o canal de sódio, entra sódio. E aí ocorre despolarização. Depois no neurônio, sai potássio, repolarização. Só que isso vai acontecendo ao longo de neurônio. Chegou lá no finalzinho do axônio, a porção final do neurônio, ou o telodendro, vai liberar o neurotransmissor chamado acetilcolina. A acetilcolina liga-se na membrana das células musculares, despolarizou. Essa despolarização é enviada ao retículo sarcoplasmático, que é o nome bonitinho do retículo endoplasmático liso, que libera cálcio. Cálcio liga com a troponina, lhe expõe um sítio de ligação actina e miosina e contração muscular. Depois, cálcio volta para o retículo, relaxamento muscular. Então, o neurotransmissor que está saindo aqui chama-se acetilcolina. A acetilcolina liga-se a receptor nas células musculares estriadas, esqueléticas, e a gente vê um aumento, o comando nesse ritmo de contração muscular. Então, cuidado com essa interação entre sistema nervoso e o sistema muscular para a execução de movimentos. Falei nome de proteína, actinamiosina. Duas, tem várias outras que em nível superior você vai conhecer. Mas uma outra terceira que eu gostaria de lembrança é a mioglobina. A mioglobina vai dar coloração vermelha aos músculos e também essa mioglobina serve ali como um reservatório de oxigênio. Ela tem uma grande afinidade pelo oxigênio e aí as células vão realizar uma respiração celular aeróbica numa atividade maior a longo prazo e aí a gente vai ver uma grande quantidade de energia sendo utilizada. Então a mioglobina
liga o oxigênio, dá coloração vermelha aos músculos. Lembra daquelas fibras vermelhas ou lentas para atletas que fazem atividade física a longa distância? As fibras brancas ou rápidas para aqueles indivíduos que fazem atividade física para curta distância, mas com uma explosão muito grande, como uma corrida de 100 metros. Então a gente tem essas diferenças lá nos detalhes sobre essas diferentes fibras do tecido muscular estriado esquelético. Tome cuidado com as diferenças dele também. Tome cuidado com a sua origem a partir do folheto mesodérmico. Agora dá uma olhadinha nesse heredograma. Genética nas últimas edições aí. Na última a gente não viu uma genéticazinha, vai que ela aparece com força para você identificar. Apareceu o heredograma, ou apareceu aqueles itens 1, item 2, 3, 4 para você julgar. Heranças genéticas, albinismo. Eu quero que você lembre da palavrinha autossômica. É uma herança que existe naqueles 22 pares de cromossomos. Não está nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Então, uma herança autossômica. E baseado nesse heredograma, é uma herança autossômica recessiva. Veremos que quadradinho representava sexo masculino, círculos, sexo feminino. Papais, pai e mãe, não manifestam a doença. Tem um primeiro filho que também não manifesta a doença, mas a filha aqui está manifestando a doença. Então você vai lembrar que os papais ou os genitores são obrigatoriamente heterozigóticos. Razão azinho, razão azinho. Esse indivíduo aqui, primeiro filho, é azão alguma coisa. Essa aqui, azinho, azinho. Então, uma menina afetada. Se a FAG perguntar para você qual a probabilidade desse indivíduo aqui ser normal, mas carregar o alelo para o albinismo, ele quer saber azão, azinho. Não esquece que a resposta vai ser 2/3. Mas você vai falar, por que, só? Se eu cruzar azão, azinho com azão, azinho, vai dar 1/2. Eu vou falar, sim, anjo. Só que você já sabe que ele é normal. Então, se você cruzar azão, azinho com azão, azinho lá no quadrinho de Punnett, azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Esse cidadão aqui não é afetado, então o sócio descartou. Esse é o meu espaço agora. Sobraram 2 chances em 3 para esse cidadão carregar o alelo para o albinismo. Tá bom? Ele perguntou qual a probabilidade de um terceiro descendente ser albino e do sexo masculino. Para ser albino, 1/4. Para ser do sexo masculino, 1/2. Então, 1/4 vezes 1/2, isso nos dará 1/8. Então, não esquece, por gentileza, faça a interpretação. O Sochi, mas falou que a herança genética era o daltonismo na prova, a hemofilia, a distrofia muscular de Duchenne. Aí nós teremos uma herança que é ligada ao sexo. Ligada ao sexo. E não esquece que a herança ligada ao sexo, os genes estão no cromossomo X e não tem correspondência em Y. X sem correspondência em Y. Daltonismo também é uma herança recessiva. Só que estará no X desenho, por exemplo, aqui no cromossomo X. Os indivíduos afetados aqui, os indivíduos daltônicos, XDzinho, Y, desculpa, juntou aqui no exemplo do SOST, deixa eu só apagar desse ladinho aqui, mas você tem ali XDzinho, Y, muito bem. Deixa eu apagar esse 2/3, que você já entendeu o que aconteceu, só para não poluir muito a imagem para você. Se eu olhar ali, XDzinho, Y, você vai falar, por que, SOST? Porque daltonismo é uma herança recessiva e ligada
ao sexo. Muito bem. Sabendo disso, essa aqui, uma mulher XX, ela deve ser XDzão, X alguma coisa. XDzão Y, XDzão X alguma coisa. Tá, mas aqui não vai interessar muito, porque a gente vai saber que esse aqui é XDzão Y. XDzão para representar que ele não tem o daltonismo. Mas essa mulher aqui, XDzão, XDzinho. Opa, tinha aqui no papai dela e o papai transmitiu para ela. Obrigatoriamente, o papai transmitiu para ela. Sóste, mas ela não tem que ser daltônica? Não, porque o daltonismo é uma herança ligada ao sexo, só que é recessiva. Ou seja, para termos uma mulher afetada, temos que ter um XDzinho, que veio do papai, então obrigatoriamente o pai tem que ser daltônico, mas também tem que vir o XDzinho da mãe, tá? Então, se ele marcar para você que é uma mulher daltônica, não pode esquecer que um XDzinho vem do papai, outro XDzinho vem da mamãe. Nesse caso, nós temos XDzão, XDzinho. XDzinho veio obrigatoriamente do pai e a mãe, obviamente, teve que mandar o XDzão. E essa mulher é XDzão, XDzinho. Normal para o daltonismo, portadora do alelo para daltonismo. Se eu olhar para genótipo dessa mulher aqui, XDzão, X alguma coisa. Você vai falar, o Dzão veio daqui. Agora, a mamãe pode passar o Dzão ou o Dzinho. O Y veio do papai, então ele mandou o Y para cá. E aqui veio o XDzinho. Então, o sócio, eu tenho certeza que esse XDzinho aqui veio da mãe nessa condição. Perfeito. Porque é um indivíduo do sexo masculino, o cromossomo Y veio do papai e a mamãe passou o alelo XDzinho aqui, Dzinho, para o daltonismo. Então, muito cuidado com a herança autossômica. Albinismo, campeão em referência, recessiva. Preciso dessas duas versões. Mas por que é autossômico? Porque está num daqueles 22 pares de cromossomos comuns a homens e mulheres que não interferem na orientação do sexo segundo os cromossomos. Agora, herança ligada ao sexo está no cromossomo X e não tem correspondência para aquele gene no cromossomo Y. Daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne são heranças recessivas ligadas ao sexo. Então, por favor, muito cuidado. Evolução. Frequentemente a FAG cobra questões de evolução, pensando ou na ideia de lamarckismo, que você lembra de uso e desuso de órgãos e transmissão de caracteres adquiridos, ou pensando no darwinismo. Na ideia darwinista, nós temos uma população. Nessa população existem diferenças entre os seres, a seleção natural está atuando e com o passar do tempo, os mais adaptados são selecionados naquele determinado ambiente. Por partes, eu coloquei ali uma população antiga, azão, azinho. Lembrando que essa ideia de genética ela aparece pós Charles Darwin. Ela vai aparecer lá numa tal de teoria sintética da evolução. Na teoria sintética da evolução, nós teremos as mutações, a segregação independente, o crossing over, para explicar de onde surgia a variabilidade genética, ou seja, a diferença entre os indivíduos da população. Tendo variabilidade genética na população, isso é o combustível para que a seleção natural atue. Quando eu penso em seleção natural, eu penso em duas palavrinhas gerais: sobrevivência e reprodução. Então essa era a minha população antiga. Com o passar do tempo, a seleção natural atuando, olha o que aconteceu com a população atual. Nós tivemos a eliminação do programa de quem tinha alelo azinho. Quem tinha alelo azão foi eliminado do programa. Com o passar do tempo, ficaram só os azinho. Então cuidado para não cair em tentação. A prova vai falar que a seleção natural gera variabilidade.
Não. A seleção natural reduz a variabilidade genética. Quem gera variabilidade são as mutações e a recombinação gênica, segregação e crossing over. Ah, mas ele falou que a mutação sempre é transmitida aos descendentes, Sost. A mutação só é transmitida aos descendentes se essa mutação estiver presente nas células reprodutivas. Então, somáticas, mutações somáticas que ocorrem em células corporais não reprodutivas não são transmitidas aos descendentes. Agora, se a mutação ocorrer numa célula reprodutiva, aí sim eu consigo transmitir ela aos descendentes. Então pensa nessa ideia de evolução. Tipos de seleção natural. Tinha uma seleção chamada direcional, tipo, usei o antibiótico, eliminei as bactérias não resistentes, ficaram as resistentes. Essa é uma seleção chamada direcional. Seleciona um dos fenótipos ou genótipos extremos. Ah, tem uma seleção que seleciona, que mantém os intermediários, tipo o peso dos humanos ao nascer. Geralmente o peso intermediário é entre 3,8 kg, 3,900, 3 a 4 kg. E os extremos são eliminados. Quando os do meio, os intermediários, são selecionados, nós temos uma seleção chamada de estabilizadora. E se forem selecionados os dois fenótipos ou genótipos extremos, nós temos uma seleção chamada disruptiva. Então, por gentileza, cuidado com essa ideia. Isolamento reprodutivo. Geralmente os seres da população, eles cruzam entre si e geram descendentes férteis. Lembrando lá na ecologia que população é um conjunto de seres de uma mesma espécie que vivem no mesmo local ao mesmo tempo. E esses seres cruzam entre si, geram descendentes férteis, cruzam entre si, geram descendentes férteis. Pode acontecer uma barreira geográfica e separar a população. E aí nós temos um isolamento geográfico. E com o passar do tempo, as populações estão em ambientes diferentes. Elas podem sofrer mutação, seleção e várias características diferentes surgirem. Depois, se essas populações se encontrarem e elas não cruzarem mais, ou se cruzarem, mas gerarem descendentes híbridos estéreis, que não têm capacidade reprodutiva, estamos vendo isolamento reprodutivo. Nós interrompemos o fluxo gênico, a capacidade de transmitir os genes dentro dessa pópia. Se ocorrer isolamento reprodutivo, eu tenho especiação. Se ela ocorre no mesmo ambiente, a especiação pode se chamar de simpátrica. Ocorreu no mesmo ambiente. Se ocorreu um isolamento geográfico, uma barreira, um rio, uma cordilheira, e separou essas populações, aí em ambientes diferentes a especiação é alopátrica. Então nós teremos alopátrica e simpátrica. O isolamento reprodutivo ele pode se chamar de pré-zigótico, antes da fecundação, e pós-zigótico, após a fecundação. Então, cuidado, porque a FAG é um dos poucos lugares do Brasil que constantemente cobrou esse tipo de isolamento reprodutivo. Pré-zigótico, antes da fecundação, pós-zigótico, após a fecundação. Sempre para ocorrer especiação é obrigatório o isolamento reprodutivo. Separar essa população, ela não conseguir separar no sentido que ela não consegue mais cruzar ou gerar descendentes férteis. Aqueles descendentes gerados podem ser estéreis. Aí eu estou vendo uma especiação, formação de novas espécies. Então, muito cuidado com essas relações. Claro, se a prova falar em evolução, evolução era sinônimo de mudanças. Existe mudança. Lá na genética de populações, o equilíbrio de Hardy-Weinberg, se a frequência dos alelos muda, significa que a população está em evolução. Se a frequência dos alelos se mantém constante, a população não está em evolução. Então, evolução é sinônimo de mudança. Muito cuidado, evolução é sinônimo de mudança.
Existem evidências da evolução, os fósseis, evidências bioquímicas como a comparação de DNA, comparação do citocromo lá das mitocôndrias, evidências anatômicas como os órgãos chamados de homólogos, que têm uma mesma ancestralidade comum, a nadadeira da baleia, asa do morcego, órgãos homólogos. E a partir de um ancestral comum, eles se separaram, ocorreu uma divergência evolutiva e esses seres foram para ambientes distintos ou diferentes. Então fica ligadaço nesses termos aí, legal. E nos assuntos que o Sochi separou, metabolismo energético para tentar associar aí com tecidos, com fisiologia humana, com botânica. A FAG nas 2 últimas edições não cobrou botânica de vocês, então bora lá. Mas historicamente ela já fez algumas cobranças, principalmente envolvendo a mitose, a meiose, o número diploide ou haploide de cromossomos. Eu coloquei aqui em tons de verde a fotossíntese, vai que aparece algo, mas associado ao metabolismo energético. Então lá na nossa célulazinha, Sócio citou mitocôndrias, e as mitocôndrias estarão associadas a 2 etapas da respiração aeróbica. Agora, no seu cérebro bonito de estudante, você tem que entrar na universidade, eu sei que você vai entrar logo, lembrando que respiração e fermentação degradam compostos orgânicos. Degradação de compostos orgânicos. Fotossíntese e quimiossíntese, produção de compostos orgânicos. Então você não pode jamais esquecer. Produção de compostos orgânicos. Glicose, por exemplo. Geralmente aparecem as reações químicas lá, carbono e água, o gás carbônico e água antes da seta. No outro lado da seta, glicose e oxigênio. O oxigênio veio da quebra da molécula de água. Eu estou vendo uma reação de fotossíntese. Eu sócio, mas a reação apareceu lá, glicose mais oxigênio, no outro lado da seta, gás carbônico e água e ATP. Opa, ele está te falando em respiração aeróbica. O oxigênio é um reagente. O oxigênio é um reagente, então ele está te falando que você está degradando o composto orgânico na presença de oxigênio. Então, respiração aeróbica. Cuidado com essas ideias. Fermentação é uma forma de degradar o composto orgânico na ausência de oxigênio. Tem aquela etapa chamada glicólise. A glicólise também existe na fermentação. Você vai investir 2 ATPs. Ao final do processo serão produzidos 4. Vai ter um saldo de 2 ATPs. Na nossa célula muscular, nas nossas hemácias, ocorre fermentação lática, com produção de ácido lático. Lá nos funguinhos, no Saccharomyces cerevisiae, acontece fermentação alcoólica. Na fermentação alcoólica tem liberação de CO2 ainda, libera CO2. Na fermentação lática não tem liberação de CO2. A fermentação alcoólica não ocorre nas nossas células musculares, nem nas nossas hemácias, nem em nenhum lugar do nosso corpinho. A nossa é a fermentação lática. Aqui o funguinho Saccharomyces cerevisiae, produção de bebidas alcoólicas. Respiração aeróbica. Necessita de oxigênio e também tem a participação de mitocôndrias nos seres eucarióticos. Que a bactéria lá, ela pode fazer fermentação, ela pode fazer respiração aeróbica, mas a bactéria não tem mitocôndria. Agora nos eucariotos, sim. A mitocôndria, na mitocôndria, lá na matriz, ocorre ciclo de Krebs. Na membrana interna, fosforilação oxidativa. E no citosol, a parte gelatinosa aqui, vai ocorrer a glicólise, que é a quebra da glicose. Quebrou a glicose, produziu piruvato, é transportado para o interior da mitocôndria. Na matriz tem a oxidação do piruvato, formação de acetil-CoA, e aí a entrada no ciclo de Krebs. NADH, FADH2 produzidos são encaminhados para aquele sistema de transportadores de elétrons e hidrogênio na membrana interna da mitocôndria. E lá teremos a fosforilação oxidativa e a maior parte da produção do ATP. Então, por vias aeróbicas, uma produção de 30 a 38 ATPs. 30 nos cálculos mais modernos, 38 nos mais antigos.
Durante a fermentação, saldo positivo de 2. Durante a respiração aeróbica, saldo positivo de 30 a 38. Glicólise, saldo de 2 ATPs. Ciclo de Krebs, saldo de 2 ATPs. O restante da fosforilação oxidativa. Então, por gentileza. Na respiração aeróbica, a glicólise é considerada uma fase anaeróbica. A fermentação é anaeróbica. E a primeira etapa aqui, mesmo a respiração sendo chamada de aeróbica, a primeira etapa, a glicólise, é considerada anaeróbica, porque ela ocorre na presença ou ausência de oxigênio. Agora, as outras duas, ciclo de Krebs e fosforilação, só ocorrerão na presença de oxigênio, e aí são chamadas de fases aeróbicas. Cuidadinho. Fotossíntese. Foto significa luz e síntese significa produção ou construção. Então eu vou produzir, eu vou construir, produzir. O quê? Compostos orgânicos, meus seres. Compostos orgânicos. Então esses compostos orgânicos produzidos, aí, a prova vai referenciar como a glicose. Fase clara, depende de luz. Fase clara depende de luz. Ocorre nos tilacoides do cloroplasto. Então, nos eucariotos, a fotossíntese vai ocorrer numa estrutura chamada cloroplasto. Tem o tilacoide, na membrana, clorofila. E tem a parte gelatinosa, estroma. E de estroma, e de escura. Então, fase escura no estroma, fase clara nos tilacoides. Importante na fase clara, quebra da molécula de água, liberação de oxigênio. O oxigênio que estamos respirando agora vem da quebra da molécula de água durante a fotofosforilação acíclica que ocorre na fase clara da fotossíntese. Olha que alegria, eu adoro biologia. Fase clara, quebrou a molécula de água, liberou oxigênio. Fase clara, produção de ATP. Fase clara, produção de NADPH, que será consumido na fase escura. Fase escura consome o ATP, que veio da clara, o NADPH, consome o CO2, que geralmente vem da atmosfera ou da respiração celular da plantinha, e aí a fase escura produz o composto orgânico. Escura, estroma, enzima. 3 Es. Escura, estroma, enzima. Escura, estroma, enzima. Tem uma enzima lá chamada Robisco, muito famosa, e ela é importante para a ocorrência do ciclo de Calvin, ou ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo das pentoses, onde a gente vai ver a produção de compostos orgânicos. Ciclo de Calvin, aqui no cloroplasto. Ciclo de Krebs, aqui na mitocôndria. Fotossíntese produz compostos orgânicos, respiração degrada. E a quimiossíntese é realizada por bactérias, como bactérias lá do ciclo do nitrogênio. Bactérias que conseguem fazer reações químicas, liberar energia e oxidar esses compostos inorgânicos, liberando energia. E usar essa energia para a produção de compostos orgânicos. Então, na quimiossíntese, a fonte de energia são reações químicas de oxidação de compostos inorgânicos. Na fotossíntese, a fonte de energia é a luz. Quem faz fotossíntese e quimiossíntese consegue produzir o seu próprio alimento, seus compostos orgânicos. Então, são considerados seres autotróficos. Mas não esqueça dos vegetais. Os vegetais, a plantinha que está lá fora, feliz, recebendo luz, ela consegue fazer a fotossíntese, tanto fase clara quanto fase escura. Ela consegue produzir o composto orgânico e degradar na respiração aeróbica para ter ATP para manter as suas atividades. Tem aquele ponto de compensação fótico-luminoso, que é a taxa de luz, onde a taxa de fotossíntese se iguala à taxa de respiração. Naquele ponto, o que é produzido ali no processo fotossintético é consumido durante a respiração aeróbica. Então, dessa maneira, esse é o meu pensamento aí, para tentar te ajudar a acertar as questões da Fundação Assis Gurgax FAQ. Tenho questões no site www.bemnabil.com para você. Baixa lá, tem testes aí dos últimos anos que foram da Fundação Assis Gurgax FAQ. Qualquer coisa pratica lá, tem gabarito no final. Se você não souber, não entender o que estava acontecendo, manda que o sócio te responde o mais rápido você. Se você gostou,
deixe seu like, deixe seu comentário, mais rápido também eu respondo você. E se não é inscrito, inscreva-se no canal, apoie o nosso projeto. Sost está pedindo de coração para você. Abração, bons estudos e quero o seu nome na lista de aprovados. Tchau, tchau!